Bom dia, meus amores! Agora nós estamos em casa, mas continuamos assistindo às aulas de casa para alegrar o nosso dia. Na aula de hoje, nós vamos lembrar um pouquinho do que já sabemos sobre o nosso planeta Terra. Então, pessoal, hoje nós vamos assistir nossa primeira videoaula e vamos falar sobre a medição do tempo no espaço geográfico. Mas antes de falar a nossa medição do tempo no espaço geográfico, nós vamos falar um pouquinho do que nós já vimos na aula presencial. Lembrar um pouco do que já estudamos antes. Nós já estudamos sobre o espaço geográfico, já falamos na medição do tempo, que é a orientação do espaço. Nós já estudamos também os pontos cardeais, já estudamos a orientação pelo GPS, pelas estrelas, Cruzeiro do Sul, já falamos também sobre a bússola. Então, tudo isso que nós já falamos antes, tudo isso é medida de tempo. E isso se deve a 2 movimentos da Terra, que é a aula de hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre o movimento de rotação e o movimento de translação. E o que é o movimento de rotação? É o movimento que a Terra faz no seu próprio eixo, em torno de si mesma. Em torno de si mesma. Então, esse movimento que a Terra faz, o tempo que ela leva é de 24 horas. De 24 horas. Que é o movimento de rotação. Esse movimento que acontece de oeste para leste, ele leva 24 horas, que é o movimento que a Terra dá no seu próprio eixo, em torno de si mesma. Com esse movimento de rotação, pessoal, nós vamos ver um pouco sobre os fusos horários, que esse movimento de rotação vai determinar os fusos horários. Esse fuso horário é dividido em 24 fusos. 24 fusos o quê? 24 horas. Se você for observar, pessoal, essa divisão de 24 partes iguais origina as 24 horas. Você observa aí na página 32, do seu livro, que a Terra é dividida em 24 partes imaginárias, de 1 hora cada. O que quer dizer isso? Que determina os fusos horários. Então, eu tenho 24 fusos, em todo o nosso planisfério aí, ó, nossos fusos horários, 24 fusos horários na parte da superfície. Esses 24 fusos foram obtidos a cada 15 graus. Se você observar no seu livro, que a cada 15 graus corresponde a 1 hora. Então, o que quer dizer isso? De 0 a 1 é 15 graus. Então, eu tenho 1 hora. Mais 15 graus, 2 horas. Mais 15 graus, 3 horas. Então, 0 horas é no meridiano de Greenwich. Eu vou dar um exemplo. Se eu falo assim, em Londres é 12 horas. Londres é 12 horas. Qual horário seria no nosso país, o Brasil? Aí você observe que no nosso país está do lado oeste. Você olha do lado oeste, no hemisfério ocidental. Então, 0, aí 1, menos 1, menos 2, menos 3. Se Londres é meio-dia, então o menos 3 horas, porque o lado oeste é negativo, então seria menos 3 horas. Então, nosso país seria 9 horas. 9 horas, meio-dia lá em Londres e 9 horas no Brasil, que é o nosso fuso horário, que é o horário oficial do nosso país. Lembrando, pessoal, que o nosso país tem 4 fusos horários. Nós estamos aqui, a ilha de Fernando de Noronha, no 2º fuso, o horário oficial de Brasília, no 3º fuso, e
o quarto fuso, que fica aqui a Amazônia. No quinto fuso, somente o estado do Acre se encontra no quinto fuso horário. O nosso país se encontra com 4 fuso horário. 4 fuso horário. O nosso país tem. Então, os fuso horários nos permitem saber as horas em qualquer ponto da Terra em relação ao meridiano de Greenwich, porque o meridiano é lá 0 graus. 0 graus. O meridiano de referência do horário mundial. Esse movimento de rotação, pessoal, acontece em 24 horas. E ele dá a volta em torno do seu próprio eixo, em torno de si mesma. A Terra dá essa volta em torno dela mesma. Já pensou, pessoal, se essa Terra, se não tivesse esse movimento de rotação, o que é que poderia acontecer? De um lado, seria quente, quente, quente. Do outro lado, que os raios solares não refletem, seria frio. De um lado, seria muito calor, insuportável. Nem teria vida. De um outro lado, da mesma forma, ia congelar. Então, esse movimento de rotação faz com que a Terra faça esse giro em torno dela mesma para a temperatura circular nela. Mesmo assim, pessoal, a parte que fica próxima aos polos, mais frio do que as que ficam perto da linha do Equador. Nós já falamos nas aulas anteriores, presenciais, nós falamos do Trópico de Capricórnio, já falamos do Trópico de Câncer. Então, esses dois trópicos, juntamente com a linha do Equador, é mais quente naqueles locais. Os países que ficam próximos a essas linhas são mais quentes do que as terras que ficam próximas dos polos. E isso estou me referindo, pessoal, aos países. Os países que ficam próximos aos polos são mais frios. E os países que ficam próximo à linha do Equador e o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio são países com temperatura maior do que os países que ficam nos polos. Então, pessoal, vamos lá dar continuidade. Nós já falamos do movimento de rotação e agora nós vamos falar do movimento de translação da Terra. Então, o que é o movimento de translação? É o movimento da Terra ao redor do Sol. Então, o movimento de rotação é esse movimento que a Terra dá em torno do Sol, diferentemente do movimento de rotação, que ela dá em torno de si mesma. De translação, ela dá em torno do Sol. E esse movimento, ele é responsável pelo quê? Pelas estações do ano. Então, pessoal, o tempo que a Terra demora a dar uma volta completa no Sol é chamado de ano. Ele é de 365 dias. A Terra demora 365 dias e 6 horas. 6 horas. Para completar essa volta em torno de quem? Do Sol. Portanto, a cada 4 anos, temos um ano de 366 dias, que é chamado de ano bissexto. Lembram, pessoal? Aquele movimento de rotação que dura 24 horas, durante 4 anos, é somado 6 horas a mais. 6 horas de cada ano, totalizando 24 horas, que dá um dia. E esse dia é acrescentado no ano bissexto, que acontece no mês de fevereiro. Este ano mesmo foi o ano bissexto. Vocês lembram que no mês de fevereiro, este ano, foi de 29 dias? Então, esse ano, o ano bissexto, só vai acontecer só daqui a 4 anos, novamente, que vai acontecer o ano bissexto novamente, daqui a 4 anos, porque só acontece em 4 anos. Porque essas 6 horas
é somado durante esses 4 anos. 6 horas, em cada ano é somado 6 horas e acrescentado um dia no mês de fevereiro. No mês de fevereiro, que de 29 dias. Então, olha, pessoal, quem nasce no mês de fevereiro, no dia 29, comemora o seu aniversário ou no dia 28 ou no dia 1º de março. Fica a escolha da comemoração do seu aniversário. Então, pessoal, esse movimento de translação, pessoal, ele também é responsável pelas estações do ano. Já tinha falado para vocês que ele era responsável pelas estações do ano. Logo no início, vocês lembram que o movimento de translação é responsável também pelas estações do ano. Mas, pessoal, o que acontece? Essas estações do ano determinam a maneira e a intensidade com que os raios solares atingem a Terra em seu movimento de translação. Como assim, professora? Aí nós vamos ver esses raios solares com mais intensidade em cada um dos polos. Do Polo Norte, do Polo Sul. Então, nós vamos ver esse movimento de translação que acontece com esse movimento. Como é que acontece essas estações do ano? Nós vimos que tem equinócio e solstício. Então, pessoal, nós vamos falar um pouco sobre equinócios. Significa noites iguais aos dias. E o que é isto? É o movimento em que a duração do ano, os raios solares incidem de forma particular. Esses raios solares se incidem na linha do Equador. Os dias e as noites têm a mesma duração em toda a Terra. Em toda a Terra, os dias e as noites têm a mesma duração em toda a Terra. Ocorre 2 vezes ao ano. Quando é que acontece que tem a mesma duração? Em 20 de março, que é primavera no hemisfério norte, e já no hemisfério sul é outono. E no dia 23 de setembro é primavera no hemisfério sul e já no hemisfério norte é outono. Então, pessoal, esses raios solares se incidem de forma igual na linha do Equador. O dia e a noite são iguais. No dia 20 de março, no hemisfério norte, e no dia 23, no hemisfério sul. Se você prestar bastante atenção na página 34, você vai ver esse movimento de translação. Pessoal, você vai observar na página 34 o movimento de translação. Tem esse esquema mostrando no dia 20 de março, no equinócio de primavera, no hemisfério norte. Pessoal, na página 34, você também pode observar no seu livro. Por isso que eu sempre estou falando, me referindo ao livro, porque além do slide que você está vendo na tela do seu celular ou do seu computador, você também pode estar acompanhando no seu livro e marcando algumas partes importantes para complementar na hora do seu estudo. Os equinócios acontecem dias e noites iguais. Os equinócios, o que significa os equinócios? Ele significa noites iguais aos dias. Noites iguais aos dias. Então, esse momento é um momento que os raios solares incidem de forma particulares ao Equador. Os dias e as noites têm a mesma duração em toda a Terra. Isso acontece 2 vezes ao ano. Nos solstícios, pessoal, o verão, no hemisfério norte, os dias são mais longos e as noites são mais curtas. Enquanto no hemisfério sul ocorre ao contrário.
O inverno, as noites são mais longas e o verão, as noites são mais curtas. Enquanto isso, pessoal, no hemisfério sul acontece ao contrário. Ocorre ao contrário. A noite é mais longa, os dias são mais curtos. Já na região próxima à linha do Equador, a duração dos dias e das noites quase não sofre variação. Então, os países que ficam próximos ali à linha do Equador quase não sofre essa variação de dia e noite. E as estações do ano são pouco diferenciadas, próximo à linha do Equador. O movimento, pessoal, de translação, ele também é responsável pelas fases da Lua. Vocês podem observar aí na tela do computador, do celular de vocês, que tem um slide também sobre as fases da Lua, que nós temos a lua minguante, a lua cheia, a lua nova, a lua crescente. E isso essas fases da lua se dá devido ao movimento de translação. Então, pessoal, cada fase da lua, se você for observar, ela tem a duração de 7 dias. A duração de uma semana. Fases da lua, a duração dela é uma semana. Então, pessoal, nós vimos que o movimento de rotação é de 24 horas, que ele acontece em torno do seu próprio eixo, e nós vimos o movimento de translação que a Terra dá em torno de quem? Do Sol. Então, nós vimos esses dois movimentos. Nós também vimos em relação aos equinócios, os solstícios, que também é referente ao movimento de translação, que é responsável pelas estações do ano. E para finalizar a nossa aula, nós vamos reforçar novamente esse conteúdo da medida de tempo do capítulo 4, com a atividade do nosso livro, na página 36 e 37. E na próxima aula, nós vamos revisar novamente e vamos dar continuidade à nossa aula. Responda a atividade com atenção. Qualquer coisa, revise novamente o conteúdo no seu livro ou na aula, na videoaula. Qualquer dúvida, você pode recorrer novamente à videoaula ou ao livro e até mesmo a mim.